Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o socialismo na Europa Oriental. Vamos entender um processo histórico que culminou numa situação geopolítica bem peculiar. Vamos entender que no processo aí da Segunda Guerra Mundial houve então um desenvolvimento de novas forças que um pouco antes, na época aí do final da Primeira Guerra Mundial e o período entre guerras, cria-se então lá na Rússia uma nova forma de organização do Estado. Surge então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde nessa região acaba tendo aí uma característica, digamos assim, bem peculiar, no sentido de que o capitalismo passa a não ser o motor do desenvolvimento aí econômico, mas sim a força da coletividade dentro de um outro sistema, o socialismo. Dessa maneira, então, com o processo da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética acaba gerando toda uma força no leste europeu, um domínio de expulsão dos nazistas dessa região. Logo, então, eles começaram a ter aí também um poder territorial sobre esses espaços que eles tinham aí libertado do nazismo. Assim como da parte ocidental, os aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, acabavam então gerando uma certa influência aí. Logo que passa a Segunda Guerra Mundial, então entra um processo conhecido como Guerra Fria. Nos termos geopolíticos, chamamos isso de mundo bipolar, num contexto onde há dois polos hegemônicos e antagônicos que são contrários um ao outro. Nesse sentido, então, cria do lado ocidental o sistema capitalista capitaneado pelos Estados Unidos da América, no lado oriental o sistema socialista capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim, então, nós temos essa forma de organização. Todos os países do lado ocidental adotaram políticas que se aliavam aí a sistemas capitalistas, sistemas capitaneados pelos estadunidenses, como, por exemplo, a questão do lucro, da economia de mercado, de um sistema que incentivava a propriedade privada. Então, esses sistemas acabavam sendo aí mais caracterizados como os capitalistas. Agora, na parte oriental, já era mais focado aonde? Na coletivização do trabalho, no sistema da apropriação do Estado dos recursos aí de meios de produção, de uma iniciativa do Estado para a organização econômica. Então, o sistema socialista e o sistema capitalista buscavam, não só na Europa, mas no resto do planeta, toda uma organização aí de saber quem era de fato a economia mais importante e a que melhor se organizava nesse processo. Nesse sentido, então, criou-se uma região, uma linha imaginária, uma fronteira em toda a região da Europa, conhecida como Cortina de Ferro. Uma linha em que pega a região aqui da Finlândia, passando aqui por parte da Alemanha, a Alemanha ocidental de um lado e a Alemanha oriental de outro, passando aqui pela Áustria, República Tcheca, passando aqui por outras regiões mais ao sul, mostrando exatamente o lado de quem estava com a União Soviética e quem estava com os Estados Unidos. Veja, eu não falei o lado de quem estava com os socialistas e do lado com quem estavam os capitalistas. E por que eu digo isso? Porque nessa região aqui, ó, nós temos dois países socialistas que estavam do lado dos Estados Unidos. Mas espera, como assim? Os Estados Unidos não eram os capitalistas? Pois é, mas esse contexto de cortina de ferro, de divisão do mundo em duas organizações econômicas e duas potências militares, ele pauta de um processo onde começa a Guerra Fria, na política justamente do que? Da organização do chamado Plano Marshall. O Plano Marshall foi um plano de reconstrução econômica criado pelos Estados Unidos para ajudar os países da Europa a se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. Acontece
que a União Soviética via nesse plano de organização econômica uma forma dos Estados Unidos controlar os países e impedir o avanço soviético sobre a Europa. Dessa maneira, então, todos os países que aceitavam o dinheiro desse financiamento chamado Plano Marshall era caracterizado como países que não tinham aí uma relação diplomática legal com a União Soviética. Então, nesse sentido, a Iugoslávia e a Albânia acabam aceitando esse financiamento dos Estados Unidos, mesmo sendo um país com organização socialista. Nessa situação, o que acontece? A Iugoslávia e a Albânia, eles não fizeram muita preocupação, não tiveram muito medo ou receio de aceitar esse financiamento dos Estados Unidos, uma vez que eles, por si só, expulsaram os nazistas da região lá na Segunda Guerra Mundial. Não teve ajuda da União Soviética. Consequentemente, eles eram mais independentes na questão militar. Não tinha muita ligação, apesar de ter um sistema socialista. Assim, todos aqueles então que adotaram aí o Plano Marshall, que se aproveitaram desse financiamento vindo dos Estados Unidos, acabaram fazendo parte do lado aqui da Europa Ocidental. E todos os que não aceitaram e por fim aceitaram um outro plano de reconstrução chamado de Comecon, que era um plano econômico dos mesmos moldes do Plano Marshall, mas para os países socialistas, organizado pela União Soviética, acabaram ficando justamente aí no universo socialista capitaneado pelos soviéticos. Dessa maneira, então, eles iam trabalhar, os soviéticos, com uma economia planificada, uma organização justamente de planos quinquenais de economia. Então, a cada 5 anos seria estudado com uma assembleia qual era o tipo de atividade econômica que precisava ser organizado, o que precisava ser mudado, a maneira como precisava ser organizado esse sistema. Assim, muitos recursos eram destinados para diversos pontos aí. Inclusive, foi um dos grandes problemas para o fim da União Soviética, pois essa má gestão desses planos quinquenais acabaram fazendo com que se investisse muito na ciência e tecnologia e deixasse de lado setores extremamente estratégicos, como a própria alimentação, como o setor da produção e abastecimento das pessoas. Se tinha uma tecnologia avançada, se tinha um exército altamente sofisticado, mas a população carecia de elementos básicos, como determinados tipos de cereais, determinados tipos de alimentos, que causou revoltas que deram fim, mais para frente, à União Soviética. Nesse sentido, então, houve a substituição das economias planificadas na época da bipolarização pela economia de mercado. Com o fim desse processo, com o fim da União Soviética, há então a saída do sistema aí de planos quinquenais e passa então a ter a abertura do mercado. Essa abertura, essa reorganização capitalista dentro daquilo que era um espectro socialista acabou acontecendo com graves crises, com problemas econômicos, até ser de fato aí reorganizado. A privatização das empresas estatais foi muito importante, mas claro, houve um processo de desigualdade social, já que os burocratas, que eram aquelas pessoas que estavam ligadas aos governos ali socialistas, que tiveram prioridades ali na compra dessas empresas. Consequentemente, os grandes barões russos, ucranianos, enfim, que tiveram hoje, que fazem parte hoje da aristocracia desses países, eram também os burocratas antigos, aqueles que estavam perto do governo. Dessa outra maneira, houve também um aumento da dívida externa, do desemprego, pois a necessidade de reorganizar uma economia, sair de um sistema de coletivização para um sistema onde predomina a atividade da iniciativa privada, seria necessário então o aporte de recursos, que obviamente acabou gerando bastante dívidas para esses países. Para essa situação, para tentar resolver uma melhoria nessa reorganização econômica pós aí Guerra Fria, pós mundo bipolar, nessa nova ordem mundial, então, e também para não perder aí, essa influência geopolítica na região, a União Soviética, que agora foi desmembrada nas suas 17 repúblicas socialistas soviéticas,
acaba tendo como na Rússia o seu principal poder. E a Rússia não quer perder de fato esse poder geopolítico nessas repúblicas que acabaram se tornando independentes. Para isso, então, cria a Comunidade dos Estados Independentes, um bloco econômico e também um bloco de organização militar, de certa forma, e político, onde vai ter a união de grande parte daqueles países que antes faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse sentido, a Rússia passa a ser, então, o principal país da região, o principal país que vai ter todo um domínio da organização econômica, da organização social e geopolítica nesse espaço. Assim, o mundo fica dividido até hoje nesse sistema entre Ocidente e Oriente. A Europa, mais precisamente, acaba tendo como principal divisão regional a divisão dos países do Ocidente, aqueles países que já tinham um sistema capitalista e que no período da Guerra Fria acabaram se desenvolvendo devido às potencialidades do sistema capitalista, e os países da Europa Oriental, do leste europeu, que tiveram um processo de transição do socialismo para o capitalismo, sofreram diversas crises econômicas e agora tentam se reerguer. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu espero que você estude bastante a respeito. Eu vou ficando por aqui desejando para você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!